Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 14, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. E eu quero pensar com você hoje sobre um tema muito importante. Quando traímos Jesus? Quando traímos Jesus? Marcos capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 10. Vamos ler o verso 10, o 11, depois de 42 a 46. Marcos 14, a partir do verso 10. E o texto diz o seguinte: Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Agora vamos para o verso 42. Verso 42, o texto diz o seguinte: Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Amém? Querido, qual é o contexto aqui dessa história que nós lemos? Jesus, ele está no seu último momento de comunhão com seus discípulos. E ele está na ceia. E na ceia, ele faz uma revelação estarrecedora. Que revelação é essa? Um de vocês vai me trair. E quando ele faz essa revelação, os discípulos ficam muito mexidos com isso. E eles começam a indagar, dizendo: olha, não sou eu, não sou eu. E eles vão falando: não, eu não sou. E aí um olha para o outro: não, eu não, pelo amor de Deus. E eles vão dizendo que não, mas quem iria trair Jesus naquele dia? Judas. Judas era um discípulo que andava perto. Judas foi um dos escolhidos para mudar a realidade do mundo, mas ele decide vender Jesus para os religiosos da época por apenas 30 moedas de prata. Pastor, como é que foi isso? Jesus vai para o Getsêmani. Jesus vai para o Getsêmani orar e sabe o que acontece? Chega um momento em que ele está vivendo uma tremenda agonia. Os especialistas na área de medicina dizem que Jesus viveu o que eles chamam de hematidrose. Sabe o que significa isso? Suar sangue. Jesus está agoniado com aquela situação porque ele sabia que a hora dele estava chegando. E é interessante que ele vai com alguns discípulos para o Getsêmani e ele fala para os discípulos: olha só, permaneçam atentos aqui. Fiquem orando aqui e fiquem atentos. Quando Jesus vai e quando ele volta, os discípulos estão o quê? Dormindo. E aí Jesus fala: brincadeira, vocês não conseguem se manter aí orando, cara? Vocês nem parecem o povo de Caxias. E aí ele volta para lá, para o Getsêmani, vai orar mais um pouco. Ele está desesperado, está agoniado. E aí quando ele volta, o que os discípulos estão fazendo? É o que, gente? Dormindo. Aí foi que ele viu que ninguém era de Caxias mesmo. E aí, queridos, tem um momento em que começa um burburinho. Quando Jesus olha, vem Judas com um monte de homens com espada e com varas. E Judas vem e fala: mestre, e dá um beijo no rosto de Jesus. Em outras versões, diz que Jesus pergunta para ele: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? E quando ele beija Jesus, aqueles homens já sabiam que aquele era o sinal, porque ele tinha vendido Jesus para aqueles religiosos. Ele falou: aquele a quem eu beijar, vocês podem pegar ele. E aí, queridos, esses homens agarram Jesus, levam Jesus,
Jesus, ele é tratado como um criminoso perigoso, ele é julgado, ele é colocado numa cruz e ele foi morto. E Judas, ele foi um dos responsáveis por isso, porque ele fez o papel de traidor. Talvez você possa pensar, pastor, mas você está falando, você precisa prestar atenção. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, muitas vezes, que era para que se cumprisse as Escrituras. Sim. Só que eu não quero entrar nesse assunto, eu quero falar sobre Judas, sobre a postura de Judas. Porque, querido, Judas, ele foi um traidor. E talvez quando você lê esse texto, quando você ouve falar dessa história, talvez você tenha alguns sentimentos ruins. Você deve olhar e falar assim, cara, esse Judas não merecia nada. Por que esse homem tem uma postura ruim assim? Caminhava com Jesus, conhecia Jesus, viveu tantas coisas com Jesus, mas agora ele é um traidor. Deixa eu te falar uma coisa importante. Deus quer tratar hoje algo muito importante com a gente. Sabe por quê, gente? Porque muitos de nós estamos agindo da mesma forma. Talvez para você isso soa como um escândalo. Pastor, como assim? Você está querendo dizer que eu vivo traindo Jesus? Possivelmente sim. Eu quero te provar, não com a minha tese humana, mas de acordo com as Escrituras, que muitos de nós estamos vivendo traindo Jesus. Traímos Jesus quando? Primeiro, quando desvalorizamos nossa relação com Ele. Queridos, os versos 10 e 11, eles são muito claros para a gente, dizendo, então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Quem era Judas na vida de Jesus? Judas foi escolhido para caminhar com Jesus, para ser um dos discípulos dele. E Judas caminha com Jesus há 3 anos. Judas vivia grandes coisas com Jesus. Judas olhava para Jesus e sabia que a vida de Jesus representava a vida do próprio Deus, porque ele não pecava, ele não andava vacilante, ele não errava. Ele era a melhor referência para ser seguida. Mas aí, queridos, Jesus era um grande exemplo de fé. Jesus era alguém que mudava o ambiente e Judas estava sempre do lado dele quando ele fazia isso. Judas estava ali com ele, ligado com ele. Judas testemunhou muitos milagres de Jesus. Vem cá, quando Jesus multiplicou os pães e peixes para aqueles homens, para aquelas mulheres todas, para aquelas crianças todas, Judas estava lá. Quando Jesus acalmou a tempestade, em que eles ficaram assim, desesperados com aquilo, Jesus estava lá. Jesus estava lá. Judas estava lá, desculpa. Quando Jesus fez o Lázaro sair de dentro de uma tumba depois de 4 dias morto, Judas estava lá. Quando Jesus pregou o maior sermão da história, que é o Sermão do Monte, quando ele falou sobre a parábola do filho pródigo, Judas estava lá. Judas estava nos momentos principais do ministério de Jesus. Mas, queridos, sabe de uma coisa? O Judas, ele era alguém que estava com Jesus, mas ele não valorizava a relação que tinha com ele. Judas estava perto, vendo Jesus fazer muitas coisas maravilhosas. Com os próprios olhos, Judas viu a evidência mais clara de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. Com os próprios ouvidos, ele ouviu os melhores ensinamentos vindo da parte de Cristo. E com os próprios pés, ele seguiu um dos homens que na verdade é o homem, o maior exemplo que já existiu nessa terra. Mesmo assim, queridos, Judas desvalorizou a relação que ele tinha com Jesus. Queridos, o Judas é aquele tipo de homem que ele olha para alguém, tem amizade com alguém e fala assim, tanto faz.
é aquela pessoa que não valoriza a outra. Porque ele tem uma pessoa maravilhosa do seu lado, mas ele pouco se lixando para isso. Ele não está nem aí para quem é Jesus. Ele desvaloriza a presença de Jesus. E aí, queridos, traímos Jesus como Judas traiu quando a nossa relação com ele toma esse rumo. Vocês já viram que existem pessoas que até vivem na igreja, mas elas não valorizam de verdade Jesus? Vocês já viram que tem muita gente que perde total interesse na vida, na amizade, no relacionamento com Jesus? Tem muita gente que está acostumado a se arrumar todos os domingos e sair de casa, já é um costume. O corpo já faz isso de forma automática. Ou se não, teve gente que cresceu fazendo isso, porque os pais faziam. Os pais faziam todo domingo, falavam, o domingo é do Senhor. Às 5 da tarde você vai tomar banho, você vai se arrumar, porque você tem um compromisso com Jesus, você vai para a igreja. Só que as pessoas foram crescendo e chegaram à idade adulta e hoje estão repetindo aquilo que viveram, mas elas não possuem interesse na vida de Jesus. Elas não estão preocupadas com a amizade com Jesus. Elas não se ligam que Jesus quer de nós um relacionamento. E esse relacionamento, ele precisa ser a coisa mais valiosa da sua vida. Nós traímos Jesus quando nós desvalorizamos o nosso relacionamento com Ele. Queridos, isso é muito forte. Deus está nos dando respostas importantes nessa noite. Você crê nisso? Deus está falando com a gente coisas muito importantes aqui. Muita gente desinteressada na vida de Jesus. Vocês querem um exemplo de como muita gente desvaloriza o relacionamento com Jesus? Vocês já viram aquelas pessoas que têm o seu dia todo definido? Tem gente que é muito organizada com a sua vida. A gente fala assim, coloca lá na agenda, às 5 da manhã eu levanto. E aí às 5h30 eu tomo meu café. Coloco água no fogo, faço um cafezinho, boto um pão na chapa, como um pão, bato um whey protein e vou para a academia. Aí eu malho de 6 da manhã até as 8. Às 8 eu vou para casa, tomo um banho, me arrumo, pego o carro, vou para o trabalho. Chego no trabalho quando dá meio-dia, porque não pode passar de meio-dia o meu almoço. Às 13 horas eu retorno. Gente, tem gente que é assim, que é toda organizada. Sabe qual é o problema de muita gente? É que tem muita gente organizando sua vida sem valorizar um relacionamento com Jesus. Jesus não faz parte da sua agenda, essa é uma verdade. A academia para você é mais importante. Seu café, tem gente que não sai de casa sem café. Quem dera se a gente não saísse de casa sem Jesus. Quem dera. E quando a gente percebe as pessoas com essa postura, sabe o que isso nos mostra? Que a gente não valoriza tanto o nosso relacionamento com Jesus, a nossa amizade com Jesus, o quanto nós precisamos de Jesus. Jesus vai se tornando para a gente um tanto faz. Tem gente que monta agenda, olha, amanhã eu vou precisar marcar médico para os meus filhos, amanhã eu vou precisar ir não sei aonde, amanhã eu vou precisar pagar um boleto, mas amanhã você já colocou na sua agenda que você precisa ter um tempo de relacionamento com o Filho de Deus, com o próprio Deus? Será que você pensa nisso? Jesus está nos alertando nessa noite, dizendo, ei, a boa parte, a coisa mais importante está sendo esquecida. Por quê? Nós estamos preocupados com tantas coisas que a coisa principal a gente se esquece. Nós estamos desvalorizando, queridos, o nosso relacionamento com Jesus. E sabe o que é interessante? Antes, as pessoas precisavam levar os sacrifícios, o sacerdote fazia ligação. Nessas religiões por aí, existe o mediador, mas Jesus vem e acaba com tudo isso, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. E sabe de uma coisa? Muitas vezes negligenciamos esse livre acesso. Hoje você não precisa de sacerdote, hoje você não precisa de sacrifício, hoje você não precisa de mediador, você tem livre acesso ao Pai. Pare de negligenciar esse livre acesso. Aproveite essa oportunidade, é a melhor oportunidade da sua vida. Pare de desvalorizar esse contato com Jesus.
Porque quando você desvaloriza esse contato, você está traindo ele. Porque você está dizendo para ele que tanto faz a vida dele, ele morreu por você. Então quer dizer que a morte dele não faz sentido para você? A gente precisa acordar, igreja. Nós estamos traindo Jesus quando desvalorizamos o relacionamento com ele. Não podemos mais desvalorizar essa relação. Amém? Mas em segundo lugar, quando nós traímos Jesus? Quando nos aproximamos dele somente por algum interesse. O texto é muito forte, porque no verso 45 vai dizer: dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Judas vai até Jesus e diz: mestre, fingido ainda, né? Mestre, e dá um beijo em Jesus. Judas, ele vai até o Getsemane para encontrar Jesus, para simplesmente entregá-lo nas mãos daqueles que queriam crucificá-lo. A aproximação de Judas, ela não é amistosa. A aproximação de Judas não é porque ele queria ter um tempo de qualidade com Jesus, nada disso. Ele queria entregar Jesus para que ele pudesse receber as moedas dele. Queridos, isso é muito incrível. Ele não se aproxima de Jesus porque ele amava Jesus, não. Porque a presença de Jesus era importante para ele, não. E aí eu quero saber de você, vem cá, me explica uma coisa aqui. Como você se sente quando uma pessoa chega para ter um relacionamento com você com algum tipo de interesse? Você fica bem? Você se sente bem? Quando vem alguém te bajulando, dizendo: ô bonitão, olha, você é maravilhoso. Tem gente que ama isso, né? Tem gente que ama isso. Tem gente que ama ser enganado. Fala: bonitão, você é maravilhoso. Cara, você é o melhor que nós temos. Você é top. Você é o cara. O grande eu sou mirim. Aí a pessoa acredita. Tem gente que ama isso, queridos. É muito ruim você ter alguém que quer um relacionamento com você, que busca um relacionamento com você por interesse. Você se sente usado ou não? Sim ou não? É muito triste isso. É muito bom quando você tem um contato com as pessoas que te amam. Quer ver um exemplo? Quando eu vou fazer meus discipulados com os meus discípulos, cara, é um tempo de muita qualidade. Por quê? Porque eu sei que eles têm prazer em estar perto de mim. Eles demonstram isso. Eles demonstram que para eles é importante ter um tempo de qualidade comigo. Eles não estão comigo, caminhando comigo, desejando estar perto de mim por algum interesse, não. Nunca senti isso de nenhum deles. Eles de verdade se sentem bem conversando comigo, compartilhando comigo, de braços dados comigo, porque a gente vai dando força um para o outro, a gente vai ajudando o outro. É bom demais você ter um relacionamento assim. Se a gente se sente mal quando alguém chega para a gente e tem um relacionamento interesseiro, imagina Jesus. Imagina o próprio Deus que sonda o nosso coração, que Ele sabe muito antes da gente fazer o que nós vamos fazer, qual é a intenção do nosso coração. Queridos, isso é muito sério. Isso é sério demais. Judas se aproximou de Jesus porque queria receber o dinheiro que fora prometido para ele. Por isso que o beijou. Você sabia que tem muita gente agindo assim? Tem muita gente agindo com Jesus de forma interesseira. Jesus morreu por nós, queridos, para poder nos salvar. A morte de Jesus é a coisa mais importante que já aconteceu na sua vida. Pastor, não, eu tenho um filho maravilhoso. Não, não é isso. Essa não é a coisa mais importante da sua vida. Pastor, eu consegui um diploma. Não é a coisa mais importante da sua vida. Pastor, estou com um casamento maravilhoso. Não é a coisa mais importante da sua vida. A coisa mais importante que aconteceu na sua vida foi Jesus morrer por você. Porque através da morte dele, hoje nós temos vida. Mas Judas, ele vai lá e beija Jesus. Queridos, a verdade é que muitos de nós estamos beijando Jesus quando a gente precisa de alguma coisa.
Essa é a verdade. Estou precisando de um emprego. Te amo, Jesus. Aí arruma um emprego, não se lembra de Jesus não, tá? Não se lembra não. Pastor fica... Aí quando você fala de dízimo, fala, pô, você arrumou um emprego agora, você tem que ser dizimista, cara. Tem que ser dizimista. Pastor só fala de dinheiro, pô. Fã desses banheiros aí o tempo todo. Por quê? Porque na hora que precisou, beijou Jesus, agora esquece Jesus. Nós estamos traindo Jesus. Nós somos traidores. Essa é a verdade. Jesus precisa de um casamento, aí ó. Beijinho em Jesus, casou. Olha, nem vai lá no cartório para poder assinar aquilo, botar o nome lá. Muito menos vir na igreja e falar assim, eu quero a bênção do Senhor sobre o meu casamento. Não está nem aí. Já conseguiu o que queria, agora Jesus, tanto faz. Tanto faz. Pastor, forte essa palavra. É palavra de cura, de transformação aqui. Deus está nos curando aqui. Deus está tratando com cada um de nós. Não pense assim, pastor, você está falando da minha vida aí. É a nossa vida. Não é a sua, não. É a nossa. Nós estamos juntos nisso. Nós estamos traindo Jesus juntos. Mas Deus me mandou aqui para alertar todo mundo, dizendo, pare de trair Jesus. Parem de trair Jesus. Queridos, esse movimento que a gente faz de só se aproximar de Jesus por interesse, nós estamos de fato traindo Jesus. E Ele não merece isso. Mas em terceiro lugar, quando nós traímos Jesus? Quando secularizamos a nossa relação com Ele. Nós traímos Jesus quando secularizamos a nossa relação com Ele. Pastor, e o que é secularização? Secularização é tornar comum aquilo que é sagrado. Isso é secularização. Você pega algo que é sagrado e faz disso algo comum. Algo que é extremamente sagrado, você faz de qualquer jeito, é comum, é mais uma coisa para você. Queridos, o relacionamento com Jesus é o que existe de maior importância na nossa vida. Por quê? Porque Jesus, Ele dá sentido à nossa vida de verdade. A gente estava aqui no Vida Vitoriosa ontem, tanta gente acabada, tanta gente que foi experimentar as coisas do mundo, os manjares do mundo, e vieram para cá, voltaram para cá. Casamento falido. Mas quando chega aqui, Jesus está aqui de braços abertos, dizendo, filho, eu estava te esperando. E Jesus muda a nossa vida, porque Ele é o único que tem poder de dar sentido à nossa vida. Talvez você tenha lutado tanto por um emprego, você tenha lutado tanto por uma conquista, isso é importante, continue lutando, mas saiba que isso nunca vai dar sentido na sua vida, porque o único que é capaz de fazer isso se chama Jesus. Só Ele muda a nossa história. Só Ele muda a nossa vida. Só que a gente não está entendendo isso porque nós estamos tratando Jesus como algo comum. Parece que Jesus é uma super prateleira. Nós estamos tratando Jesus como uma prateleira. Eu preciso de algo. Aí você vai lá, pega. Ele está parado lá e você vai pegando tudo que você precisa dele. A gente precisa entender que é sagrado. O nosso relacionamento com Jesus é sagrado. Não trate de qualquer jeito esse relacionamento. Porque quando você trata de qualquer jeito, você está traindo Jesus. Você é um Judas. Você é um Judas. Nós somos Judas. E é interessante que quando eu estava estudando esse texto, a gente costuma trair Jesus pelas coisas mais banais que existem, mais ínfimas que existem. Já perceberam isso? Aqui Judas, ele traz Jesus por algumas moedinhas. Nós estamos traindo Jesus pelo quê? Será que é um casinho? Será que é um contatinho? Querido, é muito pouco. Jesus é tudo que precisamos. Jesus, Ele é tudo que precisamos. Nunca troque Jesus, a sua experiência com Ele, seu relacionamento com Ele, sua vida com Ele,
por coisas ínfimas desse mundo. Pare de trocar. O Judas trocou Jesus por um valor equivalente a um escravo. Olha que interessante. Porque quando você vai estudar sobre isso, 30 moedas equivalia a um escravo, era o valor de um escravo. Sabe o que esse texto está mostrando para a gente? Que muitas vezes nós traímos Jesus porque tratamos ele como um escravo. E Jesus não é nosso escravo, Jesus é o Filho de Deus. Você tem noção de quem ele é? Você tem noção do poder que ele tem? Você tem noção da obra que ele realizou e realiza nas nossas vidas? Será que está valendo a pena você trocar Jesus pelo que você está trocando hoje? Será que está valendo? Você acha que as coisas não estão sendo descortinadas? Você acha que o que você faz está escondido? Não está. Não está. A gente precisa parar de trair Jesus. Secularizamos nossa relação com ele quando tratamos como tapa-buracos da nossa vida. Queridos, isso é muito sério. Tem gente que não trata Jesus como tapa-buraco, não. Tem gente que trata Jesus como o segredo do sucesso. Eu já conversei com algumas pessoas que falam assim, a pessoa não tem temor nenhum a Deus, temor nenhum a Jesus, não sabe nem da obra de Jesus. Mas a pessoa fala assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou na igreja não, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, sabe por quê? Porque eu sei que eu vou ser abençoado. Queridos, olha como que as pessoas estão. Elas vêm para cá, entrega o dízimo, dá uma oferta esperando receber algo de Jesus. Eles não se preocupam com Jesus, eles não querem nem saber quem é Jesus, mas eles estão preocupados em receber algo de Jesus o tempo todo. Traidor, Judas. Traidor. Jesus não é tapa-buraco, Jesus não é o segredo do nosso sucesso. Tem muita gente tratando Jesus como se fosse um gênio da lâmpada. Não dá mais. Secularizamos nossa relação com Jesus quando nos tornamos religiosamente frios, com as nossas mentes cauterizadas e insensíveis ao Evangelho. Você quer ver quando você traz Jesus? Quando você vive na igreja e você não trata as pessoas como Jesus tratou, como Jesus trata. Tem muita gente fria, tem muita gente que não exala em nada, nunca exalou o bom perfume de Cristo. E quando nós vivemos uma vida assim, nós estamos traindo Jesus, sabe por quê? Porque Jesus inaugurou a igreja, nós estamos aqui porque Jesus vive, porque Ele vive, e você faz parte de um projeto que vai perdurar até a eternidade. Quando você traz alguém para Jesus aqui, entenda que essa pessoa vai ser salva e ela vai viver na eternidade. Agora, quando você afasta alguém daqui, você está traindo Jesus, porque Jesus morreu para que muitos fossem salvos. Nós estamos traindo Jesus. Nós estamos traindo Jesus. A verdade é que nós estamos secularizando demais a nossa relação com Jesus. Para concluir, eu li um artigo que resume tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu não sei quem foi que escreveu esse artigo, mas ele é muito interessante e diz assim: Judas não traiu Jesus com um beijo. Antes disso, ele já havia o traído. Desde o momento em que ele negociou a vida do Senhor com os mercadores por 30 moedas de prata, preço de escravo, ele já o traía. Desde quando seu pensamento começou a maquinar uma oportunidade para entregar o Senhor nas mãos dos que desejavam matá-lo, e também o traía. Ninguém trai da noite para o dia, não. Às vezes nós traímos Jesus também. Quando deixamos o desespero tomar conta, quando permitimos com que os maus pensamentos sejam mais fortes do que o amor, do que a obediência, a fé e o perdão. Nós o traímos quando deixamos de confiar em suas promessas e cuidados para darmos ouvidos à incredulidade. Nós o traímos quando deixamos a verdade dele de lado para vivermos as inverdades do mundo. Nós o traímos quando somos desonestos com nós mesmos e com os outros também. Repito, Judas não o traiu com beijo.
Esse ato foi apenas uma maneira que ele achou para entregá-lo nas mãos de quem desejava a sua vida. Ele o traiu pela fraqueza, pelo orgulho e pela falta de temor, por acreditar que seria a sua melhor escolha e que não haveria consequência. Tudo foi necessário para que se cumprissem as Escrituras, sim, é verdade. Mas hoje, depois de tudo que Jesus sofreu por nós, depois da grande demonstração de amor ao próximo que ele nos deu, o que justifica o mal que o ser humano pratica? Sabe, queridos, para finalizar, é muito interessante que Jesus, ele não nos vê como traidores. Pastor, me prova isso, sabe por quê? Você vê que quando Judas chega até Jesus, Jesus já sabia que ele era o traidor. Quando Judas vai chegando até Jesus, Jesus já sabia que ele ia trair. Mas Jesus chama de amigo. Amigo? Jesus o chama de amigo. Você sabe por que isso? Porque Jesus, ele não vê a lama que nos reveste. Porque ele sabe, queridos, que o sangue dele tem poder para remover qualquer lama. Jesus não nos vê como impuros, sabe por quê? Porque o sangue que ele derramou na cruz do Calvário tira toda a impureza de cada um de nós. Jesus não nos vê como pessoas que merecem o inferno, porque ele se entregou por mim e por você para nos dar a vida eterna ao lado dele. Pastor, então o que difere a minha vida da vida de Judas? Judas foi-se embora, fez a besteira e não aguentou. A grande diferença é que nós estamos aqui hoje com uma linda oportunidade. Pastor, qual é a oportunidade que eu tenho? De você se arrepender dos seus pecados, de você declarar que a partir de hoje você não vai ser mais um traidor, que a partir de hoje você de fato vai confiar em Jesus, que a partir de hoje você vai declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, que a partir de hoje a obra redentora de Jesus é uma realidade na sua vida, que a partir de agora você não vai viver mais de esquemas, a partir de agora você não vai viver mais coisas erradas, que a partir de agora você vai de fato viver os sonhos e planos que Jesus tem para a sua vida. O que difere a gente de Judas é exatamente isso. Porque hoje nós temos a oportunidade de virar uma chave. Hoje nós temos a oportunidade de mudar tudo. Você quer mudar tudo na sua vida? Você quer parar de trair Jesus? Você quer viver uma nova história com Jesus? Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Olá, queridos, eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido, que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.